Vídeo de hoje, um pouquinho sobre minha experiência sobre relacionamento abusivo. Bom, eu já gravei dois vídeos. Um ficou com 25 minutos, um ficou com 40. Então eu fiz aqui uma cola bem assim, resumida de 4 tópicos. E eu acho que esse vai ficar mega curto para eu tentar ser realmente mais objetivo e o restante que tiver que ser ou que vir a ser, pode ser que fique a partir dos comentários de vocês aqui embaixo. Bom, primeira coisa que eu quero falar é que o relacionamento abusivo ele é muito característico pela dor que a gente sente terrível no peito, né? As abusividades, a falta de sono, de qualidade, quando você passa a noite inteira em claro, quando você não consegue dormir, você não consegue comer direito, você não consegue estar com as pessoas que você ama direito, porque você está sempre tenso de que a pessoa que você tá vai te mandar uma mensagem, ou então vai mandar você embora, enfim. O relacionamento abusivo tem características muito próprias e que só muda de pessoa, mas é a mesma coisa. Eu acho que segue praticamente os mesmos padrões. Uma das características muito marcantes também, acho que de relacionamentos assim, é o ciúmes excessivo, o controle excessivo, sabe, da pessoa. E eu penso que isso é uma coisa que seja talvez uma das que mais deteriore a relação, porque isso tira você da possibilidade de viver uma vida tranquila, comum, como qualquer outro, que também, que além de ter o namorado ou namorada, tem família, tem amigos de trabalho e também tem a sua individualidade, né? Bom, acho que essas características de alguém que tem esse comportamento, além do ciúmes excessivo e do controle, é essa também insegurança constante dessa pessoa sobre si e de ela te afastar das pessoas que você ama. E isso vai desde família, amigos e assim, não importa. É uma coisa que vai surgindo aos poucos e algumas pessoas tendem a fazer isso de forma até mais rápida. Elas simplesmente minam, tomam você totalmente para elas. E elas, detalhe, tá? Elas vão de uma forma muito sutil querendo dizer pra você e tipo mostrar que a única pessoa que ama você de verdade é ela, não são os outros. Porque eu cheguei até a ouvir isso uma vez dele e também coisa pior, como você pensa que as pessoas te amam, não, elas não amam você, elas têm pena de você. Eu acho que uma coisa que a gente precisa ter muito na cabeça, de verdade, é o fato de que a gente precisa saber quem nós somos. E a gente precisa saber aquilo que é inegociável para nós e aquilo que é negociável. E eu acredito que coisas que são inegociáveis é a sua saúde mental e a sua paz. Ninguém tem o direito de vir até você e te arrancar do convívio de pessoas que são importantes para você. Qualquer pessoa que diga que te ame e que goste de você, ela também vai se interessar por aquilo que faz parte do seu mundo e daquilo que você diz amar. Tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de ninguém que gosta da gente, né? Se você está numa relação, pode ser que existam pessoas do seu convívio que o seu cônjuge, o seu namorado, namorada não gostem. Tudo bem, mas eu penso que isso jamais lhe dá o direito de proibir você de conviver com esta pessoa. A menos que seja uma conversa de algo talvez pontual, que de repente vai que possa realmente existir uma relação que você tenha de amizade ou até mesmo familiar que te faz mal e essa pessoa vem pra somar, tudo bem, tipo, te alertar, te mostrar que não tá sendo saudável, mas jamais te proibir. Gente, nem Deus, que é o nosso Criador, ele nos proíbe de nada, né? Muito pelo contrário. Então, o que dirá um outro ser humano, um outro igual, querer dizer para mim o que eu vou fazer ou o que eu deixo de fazer? Não. Então, fique muito atento a esses detalhes. Relacionamentos abusivos têm muitas características em comum. E uma delas também que eu experimentei muito isso foi demais, assim, das discussões inúmeras que nós tivemos e tínhamos, ele sempre me depreciava demais, ele me xingava de tudo quanto é tipo de nome. E mesmo nós sendo gays, porque era um relacionamento gay, ainda assim ele sempre me depreciava, ele me xingava e tentava me colocar no fundo do poço. Então, assim, como assim uma pessoa que está dividindo uma vida com você, está partilhando do seu dia a dia de uma forma íntima, ele tá te diminuindo, ele tá dizendo que você é um lixo, que você é um bosta, que você é um merda, que as pessoas não gostam de você, sabe? Gente, isso não é nem de longe uma relação saudável. E se você tem também alguma amizade, que você diz ser amigo, que te trate dessa forma, saia fora. Relações existem para nos engrandecerem, para nos elevarem, para somar, para fazer bem.
não significa que o tempo todo vai ser perfeito, não é isso que eu estou falando. Porque quando houverem divergências, vão ser pontuais, e até mesmo as discussões e divergências, existe ali um nível de respeito que é mantido para que aquela amizade continue sendo o que ela sempre foi. Eu acho que existem algumas linhas pessoais que não devem ser cruzadas. Uma delas é quando você esquece que o outro que está na sua frente, ele é feito da mesma matéria que você. Portanto, respeite sempre. E eu sempre busquei respeitar muito meu ex. Bom, eu estou falando aqui de uma relação que hoje, aliás, esse ano fez mais ou menos 10 anos, vai fazer acho que em setembro 10 anos que eu o conheci. E quando eu fizer 41 anos, acho que vai fazer 10 anos que a gente terminou. E foram quase 2 anos de relacionamento extremamente tóxico, extremamente assim abusivo ao extremo. E foram mais de 80 términos durante esses quase 2 anos. Então, pasmem vocês. Por mais absurdo que seja, eu vivi essa experiência, essa é a minha experiência. E aí você fala, nossa, mas você foi muito burro, né? Porque é muito assim, as pessoas que nunca viveram relacionamentos abusivos, ou que têm uma inteligência emocional mais elevada, ou que são muito mais bem resolvidos com as suas emoções, elas nunca vão entender. E sinceramente, eu não preciso que você entenda, porque isso não vai mudar a minha experiência. Agora eu tô aqui especialmente falando para quem está em um relacionamento assim abusivo, ou acabou de sair e também está procurando às vezes aqui na internet histórias semelhantes para poder talvez achar alguma forma de acalento para a alma, e alguma forma também que funcionou para mim pode talvez servir para você. Então, gente, essas características elas são muito comuns desse tipo de pessoas que são, digamos, os abusadores. Eu não quero aqui também me eximir de forma alguma que durante a nossa relação eu fui o perfeito. Não, não é isso. A questão é que existem linhas que eu nunca cruzei. Uma delas é da ofensa a ele como ser humano. Por exemplo, eu sempre gostei de caras gordos, gordinhos. É o meu tipo físico que me atrai. E eu nunca chamei ele nas nossas discussões nem de gordo. Eu poderia fazê-lo. Mas quantas vezes que ele me depreciou, inclusive me chamando de bichinha, de gay, de travesti, de uma forma depreciativa, mesmo ele sendo um homem gay. Então, assim, foram muitas linhas cruzadas e eu, achando que era uma coisa normal, não a briga, mas assim, eu não tinha referência. Ele foi minha primeira experiência de relacionamento. Eu não tinha para um lugar onde eu podia olhar e falar, não, isso aqui tá errado demais, é inadmissível. Eu tinha amigos que me alertavam. Só que ele 10 anos, era 10 anos mais velho, mais novo que eu. E na minha cabeça, eu achava, ele vai melhorar, ele vai crescer, ele vai mudar. Porque tem um outro lance também que é nosso. A gente às vezes acha que a pessoa vai melhorar, ou a gente acha que o nosso amor vai transformar a pessoa. Não, não vai transformar. E outra, você não é salvador de ninguém, eu não sou salvador de ninguém. Então, cada um é de um jeito, cada pessoa é de uma forma. O que a gente pode fazer no máximo, é às vezes sugerir na relação alguma coisa. Só que a gente vai perceber no decorrer dos dias se é algo que a pessoa acatou, tipo, ela considerou, ela realmente percebe que ela precisa ser transformada, ou se ela não tá nem aí, porque no final das contas o que ela quer mesmo é te dominar. Ela quer ter o controle sobre você. É, então eu falei um pouquinho das características dela. O término se deu com ele praticamente quase me agredindo enquanto eu dirigia na via expressa. E aí para mim aquilo foi tipo assim, o ponto alto. Eu falei, cara, não, não dá. Agora realmente é daqui para baixo não vai prestar. Isso aqui pode se transformar numa coisa muito mais grave. E foi muito difícil, porque assim como foram quase 2 anos desse relacionamento, foram quase 2 anos para eu me recuperar, para eu conseguir sair disso. Eu tenho alguns amigos meus próximos que também viveram relacionamentos abusivos e algumas coisas são muito similares nessas relações. E nesse processo, que aí é o ponto agora que talvez seja muito importante para você que está assistindo o vídeo, como que você, Rodrigo, superou, como que você conseguiu lidar com isso? Bom, eu tive muitas ajudas externas, né? Familiares, amigos. O meu irmão do meio, o André, que é o meu irmão que eu sou apaixonado, que sempre foi muito carinhoso comigo, sempre me abraçou demais, ele sempre me dizia algumas coisas que marcaram muito a minha vida. Uma delas é que numa relação é muito importante que você escute sim a opinião da sua família e dos seus amigos. Não que elas tenham que ser a opinião crucial para que você aceite ou não aquela relação, fique ou não nela.
Mas é importante você ver como que as pessoas estão enxergando essa pessoa que você está se relacionando, porque às vezes tem coisas que você não vê. Outro ponto, é, viva um dia de cada vez e não se culpe por aquilo que aconteceu, porque aconteceu, é indelével, você não pode mais alterar, você não pode mudar a história, mas você pode mudar daqui para frente. Você pode mudar as escolhas que você vai fazer de agora em diante. E viva um dia de cada vez. O André também me disse isso, Rodrigo, é como os alcoólicos anônimos, só por hoje. Então não, você já vai estar sofrendo muito, vai estar doendo muito em você, porque você vai sentir saudade, isso é o mais doido, né? Que a pessoa ela destrói o nosso emocional, ela acaba com a gente, com o lixo emocional dela, e aí ainda assim a gente gosta dessas pessoas. Então assim, é complicado, eu entendo. Até a Lady Gaga tem uma música Judas, e eu vi um vídeo que ela estava explicando o significado da música e do clipe. E eu achei muito interessante a analogia que ela faz, porque ela vai falar daquele clipe sobre um homem que a machucava, que era abusivo com ela de certa forma. E ela compara aqui que Jesus era a melhor parte dela, era a virtude dela. Ela ali no clipe ela interpretava Maria Madalena, né? E Judas era essa pessoa que mesmo sendo má, tendo atitudes ruins, tinha o amor dela e tinha o amor de Jesus. O que eu quero dizer com essa analogia que eu peguei dela é que mesmo a gente sendo maltratado por essas pessoas, o fato de também nós conhecermos o lado bom delas, a gente gosta do lado bom delas, porque a gente conhece os dois extremos dessas pessoas, a gente conhece o pior lado dela e o melhor lado dela. Então é muito confuso também para a gente carregar isso, lidar, principalmente quando a gente também já vem de rupturas na alma, a gente já não tem uma cabeça muito boa, a gente também está num processo emocional diário, e aí chega uma pessoa com todo esse lixo emocional e infelizmente ferra com a gente, né? Então eu superei como? Eu superei indo ver muitos pôr dos sóis na beira-mar, eu superei chorando incessantemente, muitas vezes sem parar, copiosamente. Superei estando com os meus amigos, mesmo quando às vezes eu já queria ir embora, não conseguia nem ficar ali direito, mas eu me dava aqueles momentos. Superei me dando pequenos mimos, que era algo que a minha psicóloga me sugeriu, como: Rodrigo, você está com vontade de tomar um sorvete? Tome um sorvete. Sabe? Se dê pequenas coisas boas, porque existem coisas boas acontecendo no seu dia. É que a gente está tão machucado, a gente está tão ferido que a gente não consegue enxergar, mas essas coisas estão lá, elas estão acontecendo. Então, pega um papel, assim, ó, em branco, pega uma caneta, divide no meio, escreve assim, ó, coisas boas e coisas ruins, e começa a listar tudo o que de bom e tudo o que de ruim essa pessoa tinha. Esse exercício foi muito bom, porque eu podia ver de uma forma de fora aquilo que eu às vezes sabia, mas quando você vê num papel, toma um outro peso sobre você, que é você perceber o quanto que essa relação era ruim. Ela não estava te trazendo nada de bom, ela te deixava muito mais para baixo do que te elevava. Uma pessoa que não te eleva, você como pessoa, ela não tem que estar com você, você não tem que estar com ela, melhor ainda, né? Você que não tem que estar com ela, porque a escolha do seu corpo tem que ser sua, não pode ser do outro. Você tem que ter as suas escolhas, você tem que ter autonomia. E assim, se muna e se cerque de pessoas que te amam, de boas companhias, de boas conversas, assista bons filmes, veja bons documentários, veja vídeos de pregações ou até mesmo de mensagem de coach que vão poder te elevar. Eu assisto muito e gosto muito de ver Pablo Marçal, Caio Carneiro, Paulo Vieira, Wendel Carvalho, já falei? Não lembro. Enfim, tem muitos nomes que estão na internet fazendo um trabalho lindo em relação à saúde mental. Faça uso disso, é importante você consumir esse tipo de conteúdo, porque isso também é se nutrir de coisas boas, se nutrir de amor, a gente precisa disso. Né? O alimento não é só para o corpo, é também para a nossa mente. O que alimenta a nossa mente são boas palavras, são palavras de vida. Gente, eu venho de um berço cristão, eu cresci num lar batista, e isso para mim, independente da minha sexualidade, a questão da minha fé é algo muito, muito pessoal, muito definida. Mas tem muitas coisas que são muito reais mesmo. Tem um versículo que diz assim, olha como é forte esse versículo. A vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utilizar comerá do seu fruto. Então, olha o poder que existe na nossa boca de a gente proferir palavras de vida ou morte sobre a vida de alguém.
E eu estive numa relação em que quando a gente discutia, e já que eram inúmeras as discussões, ele só jogava sobre mim palavras de morte. E sutilmente, porque aí eu acho que isso é uma questão até espiritual, sutilmente isso vai minando a você e vai te destruindo. Então eu carrego algumas sequelas, até hoje, mentais e até físicas, em relação a essa relação porcaria que eu tive. Glória a Deus, essa relação acabou. E se a sua relação acabou também, dê graças a Deus por isso. Se você está nessa relação, faça o possível para você sair. Busque ajuda, mas eu não consigo, porque aí quando eu termino, ele ou ela vem atrás, e aí eu sinto saudade, e quando a gente transa é incrível e parece que a gente se ama. Porque o sexo é isso mesmo. Eu lembro que a minha psicóloga uma vez falou algo para mim que assim, uma das características muito fortes dos relacionamentos abusivos é que o sexo tende a ser o céu e a relação tende a ser o inferno. Então a gente precisa ser muito prudente e muito diligente e sensato nesse momento, porque a relação, ela não é feita só de sexo. Aliás, é uma parte da relação. Ela é importante, mas ela não é o todo. Da mesma forma que eu descobri que amar não é tudo. Porque se não houver disposição de ambas as partes de fazer a relação acontecer, ela não vai para frente, muito pelo contrário. Então fuja de relacionamentos que te humilham, que te colocam em situação de depreciação, que tiram você das pessoas que você ama, que não respeita as suas escolhas, porque sempre você é um ser, antes de você ser um ser, de você estar como casal, você é um ser individual. E eu vou dar agora um exemplo aqui para terminar, que eu falo com algumas amigas minhas quando eu converso e que eu acho que vai fazer muito sentido. Eu espero que eu me faça entender. Pensa, lembra quando a gente aprende na escola sobre as cores secundárias? Que são aquelas que, se não me engano, é quando são misturadas, dá uma nova cor? Pois é, imagina que você seja a cor amarela, tá? E a pessoa que você está, ele é a cor azul, ou ela, seja que, né? Whatever. Para que a cor secundária aconteça, vocês, cada um, tem que continuar sendo a cor original que cada um é. E aí, quando vocês se juntam, dá aquela nova cor. Eu não sei se essas cores aqui dão uma cor secundária. Vocês vão entender. E aí vem aquela nova cor, mas aquela nova cor só existe porque existem outras duas primeiras cores primárias, originais, que não podem mudar quem são, para que aquela nova cor aconteça. E isso é a ideia de que eu tento hoje pensar de um relacionamento saudável. Para que essa nova cor linda, para que essa característica de quando a gente também como casal está perto dos nossos amigos, sejam tão prazeroso quanto estar só comigo, por exemplo, os dois têm que ser quem são. Ninguém pode querer oprimir, suplantar, não sei se é essa a palavra certa, o outro. Ninguém pode querer estar acima do outro, muito pelo contrário, tem que permitir deixar o outro ser quem ele é. E aí assim vocês vão poder, juntos como casal, serem pessoas fortes e serem um casal incrível. Ou como a gente fala, né? Às vezes eu falo assim, parece que tem. Desculpa, gente, mas é que às vezes parece que tem expressões que só um palavrão consegue sintetizar. Então, assim, para que vocês sejam um casal foda, como você almeja ser, tem que ser cada um do seu jeito, com as suas características. E aí, quando vocês se juntam, é muito mais lindo e belo, é muito mais maravilhoso. Agora, se quando vocês estão juntos, aquilo começa a ter peso, dor, destruição, caos, discussão, sabe, falta de sono, você começa a se sentir que a sua energia se vai, é hora de você repensar, é hora de você parar, porque não é para isso que relacionamento existe. As coisas que a gente tem na vida é para que nós possamos viver bem e sermos felizes, e não vivermos carregando peso e fardo e sermos infelizes. Então, é possível. 10 anos depois, eu estou aqui praticamente voltando para dizer para vocês que é possível. Demorou, levei 2 anos para superar, mas eu superei. Então, não negligencie os sinais, porque as pessoas sempre nos dão sinais desde o começo. Esteja atento aos sinais e depois faça a sua escolha de sair fora. Escolha a você, não escolha o outro acima de você. Você sempre em primeiro lugar. O meu irmão André sempre disse isso para mim. Você em primeiro, você em segundo e você em terceiro. Se escolha e você vai ver que a partir daí é literalmente aquela ilustração, as borboletas, elas vão vir até você. Agora, se você ficar só escolhendo o outro, você já sabe como é que é esse filme, né? Não é nem um pouco bonito, não é nem um pouco legal,
e você vai sofrer demais. Então, se escolha sempre em primeiro lugar e se nutra e se cerque de amor sobre tudo. Ore, se você tem fé, busque a Deus. É muito importante nesse processo também a fé, porque a gente fica muito destruído e falta muita força pra gente. A gente não consegue enxergar perspectiva de futuro. Parece que a gente nunca mais vai ser amado e parece que a gente perdeu o grande amor das nossas vidas. Mas olha, até isso é uma grande mentira, porque isso não é amor. O amor não faz isso. O amor não te destrói. O amor, antes de qualquer coisa, ele constrói e ele cuida e ele te eleva. O amor é tudo aquilo que os nossos olhos veem quando a gente está de fato amando, né? Tudo fica colorido, tudo tem sentido. E quando a gente perde, a gente fala que tudo fica cinza, né? Então, o cinza não é amor. O colorido, o perfume, o prazer, a alegria, isso são características também que vêm do amor. Se escolha e tudo vai melhorar. Acredite que você vai ficar bem. Faça pequenas coisas por você. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.